ArrobaCast. E aí galera, boa noite, bom dia, boa tarde, como é que tá? Seja muito bem-vindo a mais um episódio Top 10. E hoje nós vamos falar sobre o que, Ariel? Sobre sementes e mudas de açaí, Paulo. Top! Você que tem o seu plantio de açaí, você que quer plantar a sua cultura e não sabe por onde começar, nós vamos dar para você agora conteúdo fresquinho, de graça, de alta qualidade. Agora você tem que retribuir deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e, claro, compartilhando com seus amigos, porque dessa forma o YouTube vai distribuir para muito produtor que precisa ouvir tudo isso que nós vamos entregar. Ariel, sobre dica 1, a dica 1, o que é que o produtor precisa saber para ele ter uma muda de sucesso? Paulo, era exatamente isso que eu estava pensando agora, porque o que acontece? Quando a gente vai falar de mudas de açaí, a maior parte dos conteúdos que a gente encontra na internet, hoje até mesmo você e eu já produzimos esse tipo de conteúdo, onde a proposta é unicamente ensinar o produtor a fazer aquele pequeno passo do dia a dia, que é muito importante, tá, pessoal? Porém, é importante também, mais ainda, que a gente pense o cenário como um todo, né? Porque o mesmo raciocínio que serve para açaí serve para qualquer outra cultura, e a gente vai trazer essas bases sólidas aqui para que o produtor ele tenha esse raciocínio aguçado, Paulo. Então, o que a gente vai buscar em uma planta que vai ser doadora de sementes? O que o nosso sistema de viveiro tem que ter? O que é uma germinação? O que é a necessidade de luz, necessidade de um ambiente mais escuro? Então tudo isso a gente vai trazer aqui para os produtores não só de açaí, né, mas também de outras culturas que vão ter esse aprendizado diferenciado e que a gente se esforça, Paulo, dia após dia, você e eu, para oferecer um conteúdo cada vez melhor para a galera aí, né? Excelente! Então pegue papel e caneta na mão que nós vamos começar a soltar as primeiras dicas. E a primeira delas é, gente, a muda, ela é o resultado final, é o que você quer. Então antes de eu pensar na muda, eu tenho que voltar umas etapas anteriores, que é o que? A semente. E antes de eu pensar na semente, eu tenho que pensar na origem de onde eu trouxe essa semente. E ela é quem? É a planta de açaí. Então essa dica é para você que já tem um plantio de açaí produtivo e adulto, você precisa de atenção na hora de escolher as plantas mãe para você retirar essas sementes. E quais são essas características? Boa formação de coleto, altura da planta, distância entre nó, tamanho do cacho, número de pegamentos de baga, boa uniformidade no tamanho das bagas, boa distância entre uma baga e outra, bom perfil de maturação, que isso é muito importante, né, Aruel? Porque em anos atípicos como esse que nós estamos saindo dele, você vê muitos cachos de açaí com problemas de maturação. Então imagina só, você vai replicar característica ruim no seu pomar. Então não cometa esse erro. Anote todas essas características que nós acabamos de falar, que você, meu amigo, vai mitigar, até mesmo eliminar muita dor de cabeça futura que você vai ter. Já pensou? Você vendo 3 anos depois plantas adultas com problema de formação, cacho pequeno, alta deficiência de boro, distância entre nó muito alta, plantas muito finas, plantas que perfilham demais, plantas que não têm um bom aroma no fruto, plantas que têm pouca qualidade de sólido na sua polpa. Então, comece a observar as excelentes plantas que você tem e dela você vai tirar as excelentes sementes. Claro que o método seminal ele ainda é o menos preciso, né, Ariel? Mas com essas boas práticas de seleção que nós estamos ensinando aqui, você vai ter ferramentas para construir uma base sólida e você dar os primeiros passos com um número muito significativo, né, reduzido de erros.
A chance de você errar é muito menor se você pisar nos assuntos que a gente está ali passando. Agora, claro, existem clones já de açaí, Ariel? Olha, Paulo, atualmente lançado a gente ainda não tem notícia, né, de clones que já estejam desenvolvidos, mas a gente tem aí notícias veiculadas na internet, onde a Associação Brasileira dos Produtores de Óleo de Palma estão desenvolvendo, né, mais especificamente a Agropalma, está desenvolvendo o clone. Por quê, Paulo? Qual é a grande sacada do clone? Quais são as grandes vantagens dele? É que você vai ter uma planta como essa que você citou agora. A gente vai falar aí distância entre nó, boa característica fitossanitária, né? Resistência a pragas e doenças, boa produção, frutos pequenos, né? Que são características também que nós buscamos na seleção massal, que é esse tipo de seleção que você falou. E além disso, também plantas robustas, bem formadas, com boa estrutura, né? Precocidade também, que é muito importante. Então você vai meio que ter a planta perfeita no seu pomar como um todo. Então essa que é a grande sacada do clone. Você ter uma planta que seria a ideal, aquelas poucas plantas que nós vemos hoje, mesmo sendo em um pomar de BRS Paideia, BRS Pará, a gente ainda tem um desvio muito grande do que é aquele padrão que a variedade promete. Então, Paulo, a sacada do clone é exatamente essa, que a gente tenha uma alta escala e com isso aumentar a produtividade e com isso colocar mais dinheiro no bolso do produtor. Excelente dica, Ariel. Então, enquanto não sair os clones, você precisa seguir as boas práticas de manejo, até porque quando tiverem a nível e escala comercial essas mudas, inicialmente elas não vão vir muito baratas. No entanto, elas vão te entregar uma certeza de resultado com uma precisão muito maior. A assertividade vai ser muito maior. Infinitamente então, maior. Enquanto não chega, o jeito mais certo de você otimizar, de você chegar nas características ideais, é observando as matrizes. Quando você seleciona matrizes de qualidade, a chance de eu ter sementes viáveis com aquele padrão genético e a chance de eu replicar ele é muito maior do que eu simplesmente pegar sementes da batedeira, como muito produtor faz, pegar semente a olho, o que é o olho a olho? Eu chego no campo, pego um cacho aleatório que eu vi bonito numa planta e levo para mim fazer semente, mas eu não tenho histórico daquela planta, eu não sei qual que aquela planta produziu, características de resistência a doença. Então você vai conseguir de maneira assertiva andar no caminho certo e nós estamos preparando isso para você. Exatamente. Vamos para a segunda fase. Uma vez que você já definiu as características da planta e já fez a colheita dessa semente, nós vamos fazer a extração da polpa. Primeira dica, pessoal, na hora de você fazer a extração da polpa, essa polpa deve ser batida de uma maneira diferente do açaí comercial. Porque o açaí comercial você vai bater ele para extrair o máximo possível de polpa. Já para a semente, você vai bater ele de maneira superficial. Como assim? Você só vai tirar a polpa maçuda, a carne, sem danificar o caroço. Porque tem batedor que tem o hábito de deixar bater muito o caroço para extrair muito, e isso acaba ferindo aquelas películas que a semente tem e acaba inviabilizando ela para a sua germinação, porque bem próximo dali está ali o grelo apical, aonde está em dormência para justamente dar emissão. Uma vez que ele é ferido, que ele é quebrado, essa semente ela não vai germinar. Então você só precisa amolecer a semente, tirar essa polpa, claro que ela vai te dar um rendimento de açaí para você beber, para você comercializar, mas você não pode forçar muito essa batida. A segunda dica, após você trazer ela já para o campo, para o seu pré-viveiro, é fazer o que? Os procedimentos para acelerar esse tempo de maturação da semente e fazer com que ela germine de maneira mais rápida. Comercialmente hoje o açaí ele germina ali em torno dos seus 15º ao 20º dia, ele começa a germinar. Mais 7 dias de desenvolvimento de cultura, ele vai estar apto
a ser transferido ali em torno de 6 a 8 centímetros da raiz até o grelo, para poder ir diretamente para o pré-viveiro, para o saquinho. Então, você precisa de manejos adequados para que você tenha uma ótima germinação, você tenha uma maior homogeneidade, que é o que? Fazer com que essas sementes germinem num padrão, emitam suas primeiras raízes de maneira homogênea e elas lancem o grelo 1, né, que é onde vai dar origem às primeiras folhas, de maneira homogênea. Isso vai te garantir uma padronização no teu viveiro e vai te dar uma padronização no teu plantio. Ariel, que produtos nós utilizamos para fazer esse aceleramento, né, essa quebra de dormência antecipada das sementes, das bagas de açaí? Paulo, aqui na produtiva a gente tem indicado muito o Potamal Plus, né, que é um produto da nossa empresa parceira Bifol, que faz essa aceleração. Qual é a grande sacada do Potamal Plus? Ela é nutricional e fisiológica. Mas Ariel, como assim fisiológica? Pessoal, dentro do Potamal Plus a gente vai ter aminoácidos que induzem essa germinação de forma acelerada. E além disso tem também nutrientes que são importantes, né? Depois que a semente lança as raízes, ela começa então a sugar nutrientes daquele ambiente. Então, uma característica interessante que é de toda e qualquer semente, pessoal. Inicialmente, nesse processo que o Paulo falou, ele disse que você vai tirar a polpa, né? Dá para aproveitar, ter um rendimento, pode beber, comercializar, o que bem entender. E aí, as sementes, nesse momento, elas deixam de ser frutos e passam a ser sementes, né, Paulo? Porque elas vão ser geradoras de novos pomares. Nesse sentido, a gente vai colocar ela embebida no produto e também é importante que você tenha uma boa umidade nesse lugar. Porque antes de a semente iniciar o processo de germinação em si, ela passa por um processo de embebimento, né? Então, ela suga a água que está no ambiente, seja por umidade, seja por uma água que você coloca ali por irrigação, molha o canteiro, enfim. E aí ela vai sugar e tufar, porque toda a fisiologia da planta precisa de água. Muito ou pouca, a água sempre está presente, Paulo. Então é essencial que a gente tenha água ali para ter esse embebimento e, por que não, na hora desse embebimento já ter um produto ali que vai fazer com que a planta emita raízes com mais qualidade e mais velocidade e de repente até em um número de raízes maior. Porque, pessoal, tem um vídeo onde nós fizemos aqui na Rua Produtiva que a gente até fala sobre que o reflexo da parte subterrânea, né, ou seja, das raízes, é a parte aérea. E se a parte aérea está saudável, está bonita, está com ótimo vigor, é sinal de que a parte inferior, a parte que está abaixo do solo, onde a gente não pode ver diretamente, também está com um ótimo desempenho. Então, Paulo, quando a gente usa um produto desse, a gente economiza tempo e tempo é dinheiro, né? Se você consegue um tempo de viveiro reduzido com mudas de alta performance, você está aí economizando. Se você é um viveirista, ao longo de 5, 6 anos, você ganhou um ciclo a mais, onde você tem oferta, né, de mudas disponíveis para você comercializar. Se você é produtor, se você economiza ali alguns dias, você tem como ter uma vantagem competitiva em relação ao seu vizinho que não está usando os manejos corretos. Agora é válido a gente ressaltar, Paulo, não é só usar o produto que vai resolver. O produto não é milagre. O produto é uma ferramenta dentro de todo o manejo que a gente usa para oferecer aos clientes ou ao próprio produtor que vai fazer esse plantio mudas de qualidade. E aí, Paulo, fala aí um pouco mais para a gente sobre esses manejos que a gente usa, né? Além de embebimento, será que ao longo da formação da muda, o que mais a gente precisa? Substrato, controle fitossanitário? Fala um pouco mais aí para a gente. Olha, Ariel, isso aí é um ponto muito importante que você acabou de comentar,
que nós falamos de etapa. Então, após você fazer essa etapa do embebimento, como foi mencionado e explicado, você vai fazer o quê? Esse intervalo de pré-germinação da semente, ele vai te proporcionar em torno aí de 10 a 15 dias. Esse tempo você vai estar preparando os seus saquinhos. Então, enquanto as mudas estão ali passando pelo seu processo fisiológico antes da pré-germinação, você vai ter a oportunidade de preparar os saquinhos da muda para poder acondicionar elas após a sua germinação. E o ponto importante, gente, é não utilizar qualquer tipo de material para a confecção das suas mudas. Lembre-se, o berçário, a muda, o viveiro são ambientes favoráveis para que você acerte lá na frente. Então, se eu boto qualquer terra, uma terra compactada, uma terra sem material orgânico, uma terra sem o mínimo de características físicas necessárias, uma terra que não seja inerte, né? Então você vai estar levando possíveis contaminantes para dentro do seu viveiro. E uma vez que você instalar esse tipo de material, não tem mais volta. Você perde os 15 dias de preparo de pré-germinação, você perde com o uso de produto, você vai perder com o saquinho, com a areia utilizada no substrato, você vai perder com a mão de obra empregada e o pior de tudo, gente, que dar restart em tudo isso vai gerar muito mais tempo e muito mais gasto, né? Então, nós queremos que vocês invistam com tecnologia, com sabedoria e sigam as nossas dicas que vocês não vão dar errado. Então, Paulo, que substratos, que tipo de areia eu posso utilizar? Você pode utilizar areias de boa procedência. Nós recomendamos que, se você for utilizar apenas areia, que você utilize areia de mata. Por quê? Porque lá ela já está passando por um processo constante de ciclagem de nutrientes. E lá você vai ter muitos fungos e bactérias benéficas para as plantas. Sem contar que vai ser um material muito rico em matéria orgânica, porque ele está ciclando, né, ali em torno de 5 a 10 centímetros de profundidade, né, naquela camada superficial do solo, no perfil A da caixa do solo. Você vai ter um material muito rico de matéria orgânica com muita ciclagem de muitos anos. Então isso daí, para você fazer o preparo de muda, é excelente. Paulo, mas eu preciso usar só isso? Não, você pode utilizar ele misturado aí com vermiculita, com fibra de coco, com palha de arroz carbonizada. Você pode utilizar ele com esterco tratado, tá, gente? Não é esterco do jeito que veio do galpão, você vai pôr a perder suas mudas, e nem esterco do jeito que ele sai do confinamento de gado ou de um curral. Você precisa tratar esse esterco, né? Porque às vezes vem com contaminantes, né, Ariel? Vem com resto de semente, vem com naninhas, né, do campo, vem também proveniente, dependendo de quem cultivou esses animais, provenientes de pasto recém-aplicado com moléculas à base de 2,4-D ou 2,4-D-cupicloram. Isso, quando vai para o saquinho no esterco, ele tem uma cadeia que ele propaga por um certo tempo. Então você planta a muda, ela vai lá e se intoxica com herbicida que veio proveniente, né, nos excrementos dos animais. Então tem que ter muita atenção em qual material você vai utilizar para você caminhar. Ah, mas se eu for usar muito substrato com areia da mata, eu vou ter um custo maior. Não, você vai ter um investimento um pouco maior, mas você vai ter uma muda com vigor, com uma sanidade, que isso daí é um dos pontos que nós não podemos abrir mão. Sabemos que o açaí ele é muito resistente a ataque de pragas e doenças, com exceção de alguns mastigadores, como por exemplo o gafanhoto. Ele é um dos insetos que mais vai atrapalhar, mas tirando ele, a gente quase não tem problema com doença e com outro tipo de praga, desde que você acerte no manejo com a semente e você acerte também na qualidade do seu substrato. É importante, Ariel, também falar sobre a questão da aeração dentro do viveiro, porque tem gente que tela os 4 cantos do viveiro, solta ali uma irrigação dentro
e dentro, pessoal, fica aquela umidade com temperaturas elevadas. Ou seja, a nossa região normalmente não precisa fazer nada para dar 31, 32 graus a pleno sol. Aí você joga a umidade, vem o sol por cima e você fecha o seu viveiro. Então você vai estar criando condições para o mato desenvolver, para dar doença, para praga, porque o que a praga quer é um clima que seja melhor do que o que está lá fora, onde ela tem que ralar, entendeu? Então assim, nós sugerimos que você, além de preparar um viveiro de qualidade, você saiba o horário que você deve fazer esse turno de rega. E saiba fazer também o manejo das cortinas, que é o que? Em horários mais quentes, eu vou abrir o lado aonde tem a entrada de ar, só que eu vou abrir em torno ali de 40%, 50%, e eu vou abrir ali 60%, 70% o lado da saída, que é o lado onde não bate a corrente de ar. Porque eu tenho que diminuir, a entrada de ar tem que ser pequena, para que essa entrada ela seja canalizada, ela seja concentrada no único ponto de entrada e ela empurre o vapor quente de dentro do seu viveiro para o lado externo. E aí você vai ter o lado de saída maior, que é para dar vazão nessa alta temperatura e o clima dentro do viveiro fique maravilhoso. E você pode fazer isso no horário que você estiver fazendo a rega, no horário mais quente. Você faz a rega, abre o lado de entrada 40% a 50% e o lado de saída você abre ele em torno de 60% a 70%. Quando cai a água da irrigação com aquela umidade, o vento ele transloca essa massa de ar quente que se juntou com a temperatura e a água da irrigação e joga ele para fora com uma certa facilidade, proporcionando uma irrigação mais eficiente. Ariel, falando para a gente fechar esse pensamento, falando de irrigação e falando de necessidade da planta. Quando a planta está passando por esses estresses, que está muito quente, ela não consegue absorver essa água direito, isso por conta do estresse que gera nela, fisiologicamente a planta fecha os estômagos. Fala um pouquinho pra gente. Pessoal, a gente tem uma série de estresses que nós seres humanos passamos, né? E a planta não é diferente por ser também um ser vivo. Então a planta pode ter um estresse pelo ataque de um inseto, ataque de alguma doença, né? Um fungo, bactéria, principalmente fungo aqui na nossa região. Mas também tem estresses de ordem climática. E aí a gente vai ter o quê? Presença de muitos ventos geram estresse na planta, né? Fazem com que ela seque muito, perca muita água. Além disso, tem a questão de altas temperaturas, porque a gente com 36 graus está numa temperatura ideal. Quando vai para 37 a gente já está febril. A gente pensa que não, mas a planta também passa por esse tipo de situação também. E além disso, tem a questão de estresse hídrico. O estresse hídrico, o que é, pessoal? Apesar do nome ser bonitinho, nada mais é do que a falta de água. Então, se não tem água o suficiente, ela vai ficar com sede. Se ela está com sede e não consegue ficar ali com o que a gente chama de turgor, ou seja, ela não está bem hidratada, não está satisfeita em relação à água, ela vai ficar murcha, vai ficar mufina. Então, a gente entra no viveiro, por exemplo, Paulo, e nota as plantas com as folhas todas baixas, murchas, que significa o que, fisiologicamente? Que os estômatos estão murchos. Quando eles estão murchos, eles estão fechados, se enturgou. E quando o estômago está fechado, é como se ele travasse o metabolismo da planta. Como se ela entrasse ali numa espécie de dormência. Nessa dormência, ela não está fazendo fotossíntese da maneira correta, ou seja, o alimento da planta não está sendo produzido por ela mesma, né? Usando aquele termo mais simples para que todo mundo possa entender. E ela não está respirando direito, porque não tem trocas gasosas, e todo o ciclo de desenvolvimento da muda ali no viveiro acaba ficando prejudicado. E voltando um pouco, Paulo, para o que tu estava comentando ainda agora sobre a questão da fitossanidade, né? A gente, apesar de não ter tanta ocorrência, é importante que a gente aja de forma preventiva no viveiro, né? Para que não tenha ataque de sugadores,
para que não tenha a presença de doenças, porque a gente já, com o avançar da cultura do açaí, com essa domesticação, o aumento da escala de produção, a gente tem a possibilidade de estar levando pragas e doenças a longas distâncias. Por exemplo, tem viveiros aqui em Castanhal que vendem para o Brasil todo. Então, se esse viveiro não cuidar da parte fitossanitária, ele vai estar sendo um meio, né? As plantas que saem desse viveiro, elas podem estar sendo uma forma de transporte de doenças, transporte de pragas a longas distâncias. Isso é muito comum, né? Exemplo disso, os navios, né? Que espalham, né, de diferentes espécies, né, ao longo de várias costas, onde eles vão atracando ali, fazendo esse trabalho. Um detalhe que o Ariel falou sobre fitossanidade. O que é fito? Fito é planta, né? E sanidade vem de saúde, boa qualidade, bom vigor. Então, é a saúde da planta, a gente tem que cuidar. E quando o Ariel falou de características de viveiros que nós temos e de maneira preventiva, eu queria deixar uma outra palavra para a gente fechar o pensamento, chamada de profilaxia. O que é a profilaxia? São boas práticas de manejo que nós exercemos para justamente a gente se antever até mesmo aos métodos de prevenção. Porque uma vez que eu faço a profilaxia bem feita, eu consigo ainda assim diminuir a própria prevenção. E barateando muito, né? E barateando muito o custo. Por quê? Porque a profilaxia são manejo. Então, enquanto você faz no manejo, você está utilizando a sua cabeça e o braço. A partir do momento que você sai dela e começa a entrar no preventivo, você já tem um custo, não significativo, mas tem um custo. E não vai ter uma perda econômica, porque não vai estar afetando a massa, né, a estrutura do seu viveiro. Agora, quando entra com método curativo, você vai ter perda de muda, redução de desenvolvimento, você vai ter um alto investimento, né, financeiro para utilizar defensivos agrícolas e químicos. O pessoal tem medo disso, mas, gente, defensivos é para defender, é para proteger a planta. Claro, ele tem um custo para isso, e a maneira mais barata é fazer a prevenção e fazer os métodos da profilaxia. Esperamos ter ajudado você. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e nós teremos conteúdo, gente, de podcast 2 vezes por semana. A partir de hoje é oficial. Deus te abençoe. Outra coisa, só ajudando aqui na despedida, pessoal, a gente vai passar a publicar mais conteúdos e para saber esses conteúdos de forma mais aprofundada e outras dicas a nível de campo que são muito importantes, continue acompanhando a gente. O Paulo tem uma expertise muito grande nessa cultura e outras também, e a gente vai somando forças para que a gente consiga selecionar pessoas que queiram ir a um outro patamar. E esse outro patamar é um nível de seriedade onde a gente vai ter conteúdos densos, conteúdos daqui para frente. Então vão ser informações que são um pouco mais fechadas e a gente precisa estar ao lado de pessoas comprometidas com o desenvolvimento. Beleza? Então, encerrando o episódio de hoje, esperamos que vocês tenham gostado e forte abraço, pessoal. Venha para a Roupa Produtiva. Valeu, tchau, tchau.